Quando vi minha conta zerada, sorri e disse ao golpista: "Obrigada, agora você vai conhecer todos os meus ex-alunos." A frase saiu da minha boca com uma tranquilidade que surpreendeu até mesmo a mim. Marcelo, o jovem de 35 anos que por meses havia me convencido a doar minhas economias para sua suposta ONG de caridade, me olhou com aquela expressão confusa que eu conhecia bem de décadas em sala de aula. Era o mesmo olhar de estudante que não entendeu a pergunta, mas tem certeza de que sabe a resposta. "Dona Rosa", ele disse, ajeitando a gravata cara que sempre usava em nossas reuniões. Eu não entendi. Que ex-alunos? Eu estava sentada na minha poltrona favorita, aquela de tecido florido que comprei quando me aposentei há 5 anos, segurando o extrato bancário que mostrava saldo zero na conta que mantive por décadas. R$ 127 mil. Toda a minha aposentadoria, todas as economias de 40 anos como professora de História do Ensino Médio, transferidos ao longo de 6 meses para a conta da ONG Abraço Dourado, uma organização que, como eu havia descoberto apenas na noite anterior, simplesmente não existia. "Você sabe, Marcelo", continuei, dobrando cuidadosamente o papel e colocando-o sobre a mesa de centro, ao lado da xícara de café que havia preparado especialmente para nossa última conversa. Em 40 anos de magistério, uma pessoa ensina muita gente. Cerca de 12 mil alunos, para ser mais precisa. Júlia, a suposta coordenadora da ONG e companheira de Marcelo, mudou de posição no sofá. Ela sempre havia sido a mais nervosa dos dois, mas naquele momento percebi uma tensão diferente em seus ombros, como se algum instinto primitivo estivesse alertando sobre um perigo que sua mente consciente ainda não havia identificado. "Dona Rosa!" Ela interveio com aquela voz doce que havia aperfeiçoado durante nossos encontros. "A senhora parece cansada. Talvez devêssemos conversar em outro momento." "Não, não", respondi, me levantando devagar da poltrona e caminhando até a estante onde guardava os álbuns de formatura de todos os anos em que lecionei. "Agora é o momento perfeito. Vocês não querem conhecer meus ex-alunos? Tenho certeza de que alguns deles ficarão muito interessados em conhecer vocês também." Meus dedos passaram pelas lombadas dos álbuns enquanto eu falava, como se estivesse escolhendo qual livro retirar de uma biblioteca. A verdade é que eu sabia exatamente o que estava procurando. "Por exemplo", disse, retirando o álbum de 1998. "Tenho Miguel Santos. Vocês se lembrariam dele como Delegado Miguel Santos, da Delegacia de Crimes contra Idosos. Menino brilhante. Sempre foi. Ficou em primeiro lugar no concurso da Polícia Civil." Vi Marcelo e Júlia trocarem um olhar rápido, daqueles que casais desenvolvem quando precisam se comunicar silenciosamente. Era o mesmo tipo de olhar que eu via entre estudantes quando estavam colando na prova. "Ou a Carla Mendonça", continuei, fingindo folhear o álbum com casualidade. "Hoje promotora de justiça, especializada em estelionato. Menina determinada, sempre soube que seria advogada desde o 2º ano." "Dona Rosa", Marcelo tentou interromper, mas eu ergui a mão no mesmo gesto que usava para manter a ordem em sala de aula. "Ah, e tem também o Ricardo Almeida, do Banco Central. E a Fernanda Costa, da Receita Federal. E o Antônio Silva, que trabalha no Ministério Público Federal." Cada nome era pronunciado com a mesma cadência calma que eu usava para fazer chamada no início das aulas. A sala ficou completamente silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio de parede que ganhei de presente na minha aposentadoria marcava os segundos que se estendiam como horas. Júlia foi a primeira a quebrar o silêncio. A senhora está nos ameaçando?" Eu fechei o álbum suavemente e o recoloquei na estante antes de me virar para eles. "Ameaçando? De forma alguma. Estou apenas pensando em fazer uma reunião social. Sabe como é, quando você chega na nossa idade, fica com saudades dos tempos de escola." Marcelo se levantou bruscamente e, pela primeira vez desde que o conhecia, a máscara de falsa simpatia havia caído completamente. "Olha aqui, Dona Rosa, a senhora está sendo muito dramática. Nós ajudamos idosos carentes, explicamos isso 1000 vezes. A senhora fez uma doação voluntária para uma causa nobre." "Ah, sim, a causa nobre", repeti, caminhando até a mesa onde havia deixado uma pasta que eles não haviam notado quando chegaram. "A propósito, como estão aqueles 15 idosos que vocês disseram estar ajudando no Lar Santa Rita?"
Abri a pasta e retirei uma folha de papel oficial. Porque o Lar Santa Rita fechou há 3 anos por irregularidades. Está aqui o documento da vigilância sanitária. O silêncio desta vez foi diferente. Era o silêncio pesado de quem acabou de perceber que foi pego em uma mentira. Eu havia visto esse mesmo silêncio inúmeras vezes quando confrontava estudantes com trabalhos plagiados. E sobre a conta bancária da ONG Abraço Dourado, continuei retirando outro documento. Que curiosidade descobrir que está no nome de vocês dois e não de uma organização legalmente constituída. Júlia tentou uma última cartada da manipulação emocional. Dona Rosa, a senhora não entende como é difícil ajudar pessoas necessitadas. Às vezes é preciso ser criativo com a burocracia. Criativo, repeti, saboreando a palavra. 40 anos ensinando história me ensinaram muito sobre criatividade. Por exemplo, descobri que Marcelo Santos Silva e Júlia Mendes Costa já aplicaram o mesmo golpe em pelo menos outras 8 cidades do interior. Retirei da pasta uma série de reportagens impressas de jornais locais, cada uma contando histórias similares à minha. Idosos enganados por um casal jovem que fingia administrar ONGs de caridade. Vocês realmente acharam que uma professora aposentada não saberia usar a internet para pesquisar? Perguntei, organizando os documentos sobre a mesa como se fosse preparar uma aula. Acreditaram mesmo que porque sou uma senhora de 67 anos seria fácil de enganar? Marcelo deu um passo em direção à porta, mas eu ergui novamente a mão. Ah, mas ainda não terminei de apresentar vocês aos meus ex-alunos, disse, pegando meu telefone celular. Na verdade, alguns deles já estão a caminho. Devem chegar a qualquer momento. Como se tivesse sido ensaiado, a campainha tocou. Sorri para eles da mesma forma que sorria para estudantes no último dia de aula, quando finalmente entendiam uma lição particularmente difícil. Pontuais como sempre. Educação é uma coisa maravilhosa, não acham? Mas para entender como cheguei até esse momento de doce justiça, preciso contar a vocês sobre minha vida como Rosa Mendes, a professora que nunca imaginou que suas maiores lições seriam dadas fora da sala de aula. Meu nome é Rosa Mendes, tenho 67 anos e por 4 décadas dediquei minha vida a ensinar história para adolescentes no Colégio Estadual Professor Joaquim Silva, na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Quando me aposentei em 2019, após 40 anos ininterruptos de magistério, recebi uma homenagem que guardo com carinho. Um livro com mensagens de mais de 300 ex-alunos, muitos já formados, casados, alguns até avós. Professora Rosa sempre acreditou em nós, mesmo quando nós mesmos não acreditávamos, escreveu Marina Santos, que hoje é pediatra. Ela via potencial onde outros viam apenas adolescentes rebeldes. Era verdade. Em todos esses anos, aprendi que cada estudante carrega dentro de si possibilidades infinitas. Meu trabalho nunca foi apenas ensinar sobre o passado, mas ajudar jovens a construírem seu futuro. Por isso mesmo, sempre mantive contato com muitos deles, acompanhando suas trajetórias profissionais e pessoais através das redes sociais e dos encontros casuais pelas ruas da cidade. São Carlos não é uma cidade grande, cerca de 250 mil habitantes, então é comum encontrar ex-alunos no supermercado, na farmácia, no banco. Professora Rosa, eles gritavam, mesmo depois de adultos. Como está? Lembra de mim? Sou o Rodrigo da turma de 2005. E eu sempre lembrava. Nomes, rostos, sonhos que eles compartilharam comigo durante aqueles 3 anos cruciais do ensino médio. Essa memória não era apenas sentimental, era profissional. Um bom professor precisa conhecer seus alunos para realmente educá-los. Precisa entender suas famílias, suas dificuldades, seus talentos escondidos. Por isso eu mantinha um caderno, na verdade, vários cadernos ao longo dos anos, onde anotava informações importantes sobre cada turma. Quem tinha dificuldades em casa, quem mostrava talento para a liderança, quem precisava de um empurrãozinho extra para acreditar em si mesmo. A senhora transformava a sala de aula em uma máquina do tempo, escreveu Pedro Almeida, hoje engenheiro civil, mas também em um espaço onde podíamos imaginar nosso próprio futuro.
Essa capacidade de conectar passado e futuro sempre foi minha especialidade. Não ensinava a história como uma sucessão de datas e nomes decorados, mas como um mapa para entender o presente e construir o amanhã. Meus alunos aprendiam sobre as grandes navegações, estudando como a globalização afeta suas vidas hoje. Discutíamos a Revolução Industrial, analisando as mudanças no mercado de trabalho que eles enfrentariam. Por causa dessa abordagem, muitos ex-alunos me procuravam anos depois da formatura. Pediam conselhos sobre carreira, sobre relacionamentos, sobre decisões importantes. Eu me tornara, sem perceber, uma espécie de mentora informal para centenas de jovens adultos espalhados por todo o país. Professora, a senhora sempre dizia que precisávamos ser protagonistas da nossa própria história, me disse Fernanda Costa numa ligação em 2018, já formada em Direito e trabalhando na Receita Federal. Essa frase mudou minha vida. Quando meu marido Antônio morreu em 2017, foram justamente esses ex-alunos que me sustentaram emocionalmente. Dezenas deles vieram ao velório. Miguel Santos, já delegado, fez questão de organizar a segurança. Carla Mendonça, promotora, ajudou com os trâmites legais. Ricardo Almeida, do Banco Central, orientou sobre pensões e benefícios. A senhora não está sozinha, professora, disse Miguel naquele dia doloroso. A senhora tem uma família de milhares de pessoas espalhada pelo Brasil inteiro. Era verdade, mas também era uma dor. Antônio e eu não tivemos filhos, uma tristeza que carregamos em silêncio por décadas. Nossos filhos eram todos esses estudantes que passaram pelas nossas vidas. Antônio, que era diretor da mesma escola onde eu lecionava, também era amado pelos alunos. Juntos, formávamos uma dupla conhecida na cidade inteira. Depois da morte dele, a casa ficou muito silenciosa. Nossa rotina de 43 anos de casamento se desintegrou. Não havia mais quem discutisse comigo os jornais na mesa do café da manhã, quem debatesse sobre política e educação até altas horas, quem me lembrasse de tomar os remédios da pressão. A aposentadoria, que deveria ser um período de descanso merecido, se tornou uma extensão vazia de dias sem propósito claro. Eu tinha minha pequena biblioteca pessoal, mais de 2.000 livros acumulados ao longo da vida, minha horta no quintal, meus bordados, minha participação no coral da igreja. Mas faltava algo fundamental: a sensação de ser útil, de fazer diferença na vida de alguém. Minhas economias eram modestas, mas suficientes. R$ 127 mil acumulados ao longo de décadas de vida simples e planejamento cuidadoso. Antônio sempre foi meticuloso com as finanças familiares e eu aprendi com ele a importância de guardar dinheiro para emergências e para uma velhice digna. Não eram riquezas, mas garantiam minha independência. Vivia numa casa simples de 3 quartos no bairro Cidade Jardim, a mesma que compramos quando nos casamos. Estava quitada há 20 anos. Meu carro era um Palio 2010, econômico e confiável. Minhas necessidades eram básicas: comida, remédios, contas da casa, alguns livros novos de vez em quando, presentes para afilhados. A solidão, porém, pesava mais do que eu esperava. Os fins de semana se tornaram particularmente difíceis. Durante a semana, eu ainda mantinha alguma rotina. Mercado, farmácia, médicos, visitas eventuais a algumas amigas também viúvas. Mas nos sábados e domingos, as horas se arrastavam interminavelmente. Foi nessa fase de vulnerabilidade emocional que Marcelo e Júlia apareceram na minha vida. Lembro perfeitamente do dia, 15 de março de 2024, uma sexta-feira nublada. Eu estava regando as plantas do quintal quando tocaram a campainha. 2 jovens bem vestidos, educados, com sorrisos calorosos, e uma proposta que parecia responder exatamente aquilo que minha alma estava pedindo: uma chance de ajudar pessoas necessitadas. A senhora foi professora a vida toda, não é mesmo? Disse Marcelo depois que eu os convidei para sentar na sala. Pessoas como a senhora constroem o país, fizeram a diferença na vida de milhares de jovens. As palavras foram como bálsamo para meu coração ferido pela perda e pela sensação de inutilidade. Finalmente, alguém reconhecia o valor do meu trabalho, da minha experiência de vida. Nós representamos uma ONG que ajuda idosos em situação de vulnerabilidade,
explicou Júlia com uma doçura que me cativou imediatamente. Sabemos que pessoas como a senhora, que dedicaram a vida ao próximo, ainda querem contribuir para um mundo melhor. Como eu poderia imaginar que aquelas palavras tão bonitas escondiam o plano mais cruel que alguém já havia tramado contra mim? Como poderia suspeitar que minha bondade, minha solidão e minha necessidade de me sentir útil seriam transformadas em armas para minha própria destruição? Naquele momento, olhando para aqueles dois jovens que pareciam anjos da caridade, eu só sentia gratidão. Finalmente, Deus havia enviado uma oportunidade para que eu pudesse continuar fazendo a diferença, mesmo aposentada. Que ingênua eu fui! Mas também não sabiam eles que estavam tentando enganar alguém que havia passado 4 décadas ensinando jovens a questionarem tudo, a pesquisarem, a nunca aceitarem informações sem verificação. Não imaginavam que minha aparente fragilidade escondia décadas de experiência em lidar com manipuladores. Afinal, todo professor aprende a identificar mentirosos profissionais. E definitivamente não faziam ideia de que eu mantinha contato regular com uma rede de ex-alunos que ocupavam posições estratégicas em órgãos de segurança, justiça e fiscalização por todo o estado de São Paulo. Era apenas uma questão de tempo até que tentassem me ensinar uma lição que eles jamais esqueceriam. Naquela sexta-feira, 15 de março de 2024, quando abri a porta e vi aqueles 2 jovens sorridentes na minha varanda, eu ainda acreditava que o mundo era fundamentalmente bom e que pessoas que se apresentavam como voluntários realmente queriam ajudar o próximo. 40 anos ensinando adolescentes havia me dado uma fé inabalável na capacidade humana de crescer, mudar e fazer o bem. Boa tarde, senhora, disse Marcelo, tirando o boné educadamente. Meu nome é Marcelo Santos Silva e esta é Júlia Mendes Costa. Nós somos da ONG Abraço Dourado. A senhora tem alguns minutos para conversarmos? Ele era um homem bonito, por volta dos 35 anos, com aquele tipo de aparência que inspira confiança. Cabelos bem cortados, barba feita, roupas casuais, mas de boa qualidade. Júlia parecia ainda mais jovem, talvez 30 anos, com um sorriso genuíno que iluminava o rosto inteiro. Usava um vestido simples, mas elegante, e carregava uma pasta de couro que sugeria seriedade profissional. Claro, entrem, respondi, abrindo a porta completamente. Podem sentar na sala. Vou preparar um café. Ah, não precisa se incomodar, disse Júlia rapidamente, mas já se dirigindo para a sala. A senhora já é muito gentil em nos receber sem aviso prévio. Enquanto eu preparava o café na cozinha, ouvi os 2 comentando sobre a casa. Que sala aconchegante, disse Marcelo. A senhora tem bom gosto para a decoração. Júlia acrescentou. Olha quantos livros! A senhora deve ser uma pessoa muito culta. Os comentários me agradaram. Depois de meses de solidão, era bom ouvir vozes jovens e animadas ecoando pela casa novamente. Voltei à sala com a bandeja do café e um prato de biscoitos caseiros que havia feito na véspera. A senhora foi mesmo professora? Perguntou Júlia, pegando delicadamente a xícara que ofereci. Deve ter sido maravilhoso ensinar tantos jovens. Por 40 anos, respondi com orgulho. História no ensino médio foi a melhor profissão do mundo. Imagino quantas vidas a senhora transformou, disse Marcelo, e havia uma sinceridade em sua voz que me tocou profundamente. Pessoas como a senhora são raras, dedicam a vida inteira a fazer o bem, a educar, a construir um país melhor. Por um momento, senti os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que alguém reconhecia o valor do meu trabalho, da minha dedicação. Sempre tentei fazer a diferença, murmurei. E conseguiu, afirmou Júlia com convicção. Por isso mesmo, quando soubemos que a senhora morava aqui no bairro, decidimos procurá-la. Como souberam? Perguntei curiosa. Conversamos com alguns vizinhos, explicou Marcelo. Todos falaram maravilhas da senhora. Dona Clara da padaria disse que a senhora é uma das pessoas mais bondosas que conhece. Fiquei lisonjeada. Dona Clara realmente me conhecia há anos. Eu comprava pão lá toda manhã. Era natural que tivessem perguntado sobre mim. Mas deixe-me explicar por que viemos aqui, continuou Marcelo, abrindo a pasta que Júlia carregava. A ONG Abraço Dourado trabalha com idosos em situação de vulnerabilidade. Muitos deles foram abandonados pelas famílias, vivem sozinhos, passam necessidades.
Júlia retirou da pasta algumas fotografias que me mostraram. Eram imagens tocantes. Senhores e senhoras de idade em casas simples, alguns claramente carentes, mas todos sorrindo para a câmera. Este é o seu João, 78 anos, disse Júlia, apontando para um senhor magro sentado numa cadeira de plástico. A família o abandonou quando ele ficou doente. Vive numa casinha de 2 cômodos com goteiras no teto. E esta é a Dona Maria, acrescentou Marcelo, mostrando outra foto. 83 anos, ex-doméstica. A pensão mal dá para os remédios da diabetes. Sonha em reformar o banheiro da casa, mas não tem condições. Cada história era mais comovente que a anterior. Senti meu coração se apertando ao imaginar o sofrimento daquelas pessoas. É terrível, murmurei. Como vocês os encontraram? Trabalhamos com assistentes sociais da prefeitura, explicou Júlia. Eles nos indicam os casos mais urgentes. Tentamos ajudar com cestas básicas, remédios, pequenas reformas, companhia. Que trabalho maravilhoso, eu disse sinceramente. E como se financiam? Principalmente com doações, respondeu Marcelo. Pessoas generosas como a senhora, que entendem a importância de ajudar quem precisa. Não temos grandes patrocinadores, então dependemos da solidariedade individual. Júlia se inclinou para a frente com uma expressão mais íntima. Dona Rosa, posso ser sincera? Quando ouvimos falar da senhora, pensamos, essa é exatamente o tipo de pessoa que entenderia nossa missão. Alguém que dedicou a vida a cuidar dos outros. As palavras dela me aqueceram o coração. Era exatamente o que minha alma precisava ouvir naquele momento de solidão e aparente inutilidade. Gostaríamos de convidá-la para conhecer nosso trabalho, disse Marcelo. Talvez a senhora pudesse nos visitar, conhecer alguns dos idosos que ajudamos, ver de perto o que fazemos. E quem sabe, acrescentou Júlia com um sorriso tímido, se a senhora se identificar com nossa causa, poderia nos dar alguns conselhos. Com sua experiência em educação, a senhora certamente teria ideias valiosas sobre como melhorar nosso trabalho. A proposta me animou mais do que qualquer coisa em meses. Eu adoraria conhecer o trabalho de vocês, respondi entusiasmada. Que alegria! Exclamou Júlia. A senhora não imagina como é raro encontrar alguém que realmente se importa. A maioria das pessoas fecha as portas na nossa cara. Ou então fazem promessas que nunca cumprem, acrescentou Marcelo com um suspiro. Dizem que vão ajudar, mas depois somem. Isso deve ser frustrante, eu disse, sentindo pena deles. É muito, confirmou Júlia. Principalmente porque sabemos que há tantos idosos precisando de ajuda urgente, como o seu João que mencionei. Ele precisa de apenas R$ 800 para consertar o telhado antes das chuvas de outono. R$ 800? Perguntei. Apenas isso? Para nós parece pouco, disse Marcelo, mas para quem depende de doações espontâneas, às vezes é impossível conseguir. Senti uma pontada no coração ao imaginar aquele senhor sofrendo com goteiras durante as chuvas. Eu poderia ajudar com esse valor, ofereci impulsivamente. Os dois se entreolharam com uma expressão que interpretei como surpresa genuína e gratidão. Dona Rosa, a senhora é um anjo, disse Júlia com os olhos brilhando, mas não queremos aproveitar de sua bondade. Apenas R$ 800 já seria uma bênção incrível. Ótimo, respondi, me levantando para buscar meu talão de cheques. Se é para ajudar alguém necessitado, é pouco dinheiro. A senhora tem certeza? Perguntou Marcelo, mas eu já estava escrevendo o cheque. Absoluta, disse, entregando o papel a eles. E quero conhecer pessoalmente esse seu João, quando o telhado estiver pronto. Claro, disse Júlia, guardando cuidadosamente o cheque. Na verdade, que tal marcarmos uma visita para a próxima semana? A senhora pode conhecer alguns dos nossos assistidos e ver como funciona nosso trabalho. Seria perfeito, respondi, já me sentindo mais útil do que havia me sentido em meses. Quando eles se despediram na porta, com abraços calorosos e promessas de retorno, eu fiquei na varanda acenando, até que o carro deles desaparecesse na esquina. Pela primeira vez desde a morte de Antônio, senti que havia encontrado um propósito. Entrei em casa praticamente flutuando. Liguei para minha amiga Conceição para contar sobre a visita. Que coincidência maravilhosa, ela disse. Deus deve ter enviado esses jovens para te tirar dessa tristeza. Passei o fim de semana inteiro pensando no seu João e no telhado que seria consertado graças à minha ajuda.
Imaginei a alegria dele quando não precisasse mais se preocupar com goteiras. Pensei em todos os outros idosos que eu poderia ajudar através da ONG Abraço Dourado. Na segunda-feira, acordei mais animada do que em meses. Tinha um propósito novamente. Tinha uma forma de fazer a diferença na vida de pessoas necessitadas. Não fazia a menor ideia de que acabara de dar o primeiro passo numa armadilha cuidadosamente construída por 2 predadores profissionais que haviam estudado minha personalidade, minha solidão e minha necessidade de me sentir útil. Nem imaginava que aqueles R$ 800 eram apenas o começo de uma estratégia que me custaria, ao final, cada centavo que eu havia economizado em 40 anos de trabalho honesto. Mas se Marcelo e Júlia pensavam que haviam encontrado uma vítima fácil, uma professora aposentada ingênua e solitária, eles estavam prestes a descobrir que haviam subestimado completamente a mulher que passara 4 décadas ensinando jovens a questionarem tudo e nunca aceitarem nada pelo valor de cara. Durante as 3 semanas que se seguiram àquele primeiro encontro, Marcelo e Júlia se tornaram presenças constantes na minha vida. Não de forma invasiva. Eles eram inteligentes demais para isso, mas com uma frequência cuidadosamente calculada que me fazia sentir especial, necessária, parte de algo maior que eu mesma. A primeira visita aconteceu exatamente como prometido. Na terça-feira seguinte, às 2 horas da tarde, horário que eles haviam sugerido para não atrapalhar sua rotina matinal, Dona Rosa, Marcelo chegou sozinho para me buscar. Júlia está no escritório organizando as cestas básicas da semana, explicou enquanto eu prendia o cabelo e pegava a bolsa. Mas ela pediu para dizer que está ansiosa para mostrar o trabalho da ONG para a senhora. O escritório ficava numa sala comercial modesta na região central de São Carlos, num edifício de 2 andares que abrigava também um escritório de contabilidade e uma clínica dentária. A placa na porta dizia simplesmente Abraço Dourado, ONG, em letras azuis sobre fundo branco. Não é luxuoso, disse Marcelo com um sorriso envergonhado enquanto abria a porta. Mas preferimos gastar o dinheiro com quem realmente precisa, não com decoração cara. A sala era realmente simples. 3 mesas de escritório, alguns arquivos metálicos, um computador desktop que parecia ter alguns anos, cadeiras plásticas para visitantes. Nas paredes, fotografias de idosos sorrindo, algumas das mesmas que eles haviam me mostrado na semana anterior, outras que eu não conhecia. Dona Rosa! Júlia se levantou de trás de uma das mesas, onde estava separando produtos em caixas de papelão. Que alegria ter a senhora aqui. Bem-vinda ao nosso pequeno quartel-general. As caixas continham itens básicos: pacotes de arroz, feijão, açúcar, óleo, sabonete, pasta de dente. Estou preparando as cestas desta semana, ela explicou. Temos 15 famílias cadastradas no programa regular. E o seu João? Perguntei, me lembrando do senhor do telhado furado. Ah, o senhor ficou emocionado quando soube da doação, disse Marcelo com entusiasmo. Ele pediu para agradecer pessoalmente. Inclusive, combinamos de visitá-lo na próxima semana, quando a obra estiver terminada. Durante aquela primeira visita ao escritório, eles me apresentaram a outros voluntários, uma senhora chamada Neide, que supostamente ajudava com as cestas básicas, e um rapaz jovem, Gustavo, que fazia as entregas de bicicleta. Ambos me cumprimentaram com reverência, como se eu fosse uma benfeitora importante. A Dona Rosa é nossa nova conselheira especial, disse Júlia orgulhosa. Uma educadora experiente que vai nos ajudar a melhorar nosso trabalho. Conselheira especial. As palavras me aqueceram o coração. Fazia tanto tempo que alguém reconhecia minha experiência, meu valor profissional. Na verdade, disse Marcelo, me conduzindo até uma cadeira confortável, gostaríamos de ouvir suas sugestões sobre como podemos ser mais eficientes. Com sua experiência em lidar com pessoas, certamente tem ideias valiosas. Passei a tarde toda conversando com ele sobre métodos de organização, formas de identificar necessidades prioritárias, maneiras de acompanhar o impacto das doações. Era como estar de volta à sala de aula, compartilhando conhecimento, sentindo-me útil. A senhora é incrível, disse Júlia no final da tarde. Em poucas horas, já nos deu mais ideias práticas do que tivemos em meses. Quando Marcelo me trouxe de volta para casa, eu me sentia rejuvenescida. Tinha uma missão novamente, um propósito.
Aquela noite, liguei para Conceição para contar sobre a visita. Que maravilha, Rosa, disse minha amiga. Você estava precisando de algo assim. Vou rezar para que Deus abençoe esse trabalho de vocês. A segunda doação aconteceu de forma quase natural, 2 semanas depois. Júlia me ligou numa manhã de quinta-feira com a voz embargada. Dona Rosa, desculpe incomodá-la, mas surgiu uma emergência. A Dona Conceição, não sua amiga, outra senhora que ajudamos, de 79 anos, está no hospital. Pneumonia. Ela precisa de um medicamento que custa R$ 350, mas o SUS está sem estoque. Meu Deus, respondi genuinamente preocupada. É grave? Os médicos disseram que sem o remédio, ela pode não resistir. É uma senhora sozinha, sem família. Nós somos tudo que ela tem. E vocês não têm esse dinheiro disponível? Gastamos tudo nas cestas desta semana, explicou Júlia com a voz triste. Estava pensando em vender meu celular, mas mesmo assim não daria o valor todo. Bobagem, respondi imediatamente. Não precisa vender nada, eu posso cobrir essa despesa. Dona Rosa, a senhora é um anjo, disse Júlia chorando. A senhora está literalmente salvando uma vida. Passei um cheque de R$ 350 no mesmo dia, e Júlia me enviou por WhatsApp uma foto dela no hospital, segurando uma caixa de medicamentos ao lado de uma senhora idosa numa cama. Dona Conceição quer muito conhecer a senhora quando sair do hospital, escreveu na mensagem. Ela disse que vai rezar todos os dias pela sua saúde. A terceira solicitação veio 3 semanas depois, desta vez do próprio Marcelo. Era um sábado à tarde, e ele apareceu na minha porta com uma expressão preocupada. Dona Rosa, preciso de um conselho seu, disse, recusando o café que ofereci. Surgiu uma oportunidade incrível para a ONG, mas também um problema. O que aconteceu? A prefeitura ofereceu um convênio para que possamos ampliar nosso trabalho. Triplicaria o número de famílias que podemos ajudar. Seria um sonho realizado. Que maravilha! Exclamei. Mas qual é o problema? Para assinar o convênio, precisamos comprovar que temos estrutura mínima. Precisaríamos alugar uma sede maior, contratar mais voluntários, comprar equipamentos básicos. O investimento inicial seria de R$ 8.000. E vocês não têm esse dinheiro? Marcelo balançou a cabeça tristemente. Nossa reserva está zerada. Gastamos tudo ajudando as famílias. Fomos ao banco pedir empréstimo, mas para ONGs pequenas como a nossa, é quase impossível. Quando vocês precisam dar a resposta? Na segunda-feira. Se não conseguirmos comprovar a estrutura, vão ofertar o convênio para outra organização. Fiquei em silêncio por alguns minutos, pensando na oportunidade perdida, nas famílias que continuariam sem ajuda por falta de R$ 8.000. Dona Rosa, disse Marcelo suavemente, eu sei que já estamos abusando de sua generosidade, mas a senhora seria nossa única esperança. R$ 8.000? Perguntei. Eu sei que é muito dinheiro. Se a senhora pudesse emprestar, mesmo que não fosse a quantia total, qualquer coisa ajudaria. Não é empréstimo, respondi, me levantando para buscar o talão de cheques. É investimento no futuro de dezenas de famílias. Dona Rosa, eu não sei como agradecer, disse Marcelo com lágrimas nos olhos. A senhora está mudando a vida de tantas pessoas. Quando assinei aquele cheque de R$ 8.000, me senti como uma verdadeira filantropa. Estava fazendo a diferença no mundo, usando minha pequena fortuna para multiplicar o bem. Vou providenciar um recibo oficial para a senhora, disse Marcelo, guardando cuidadosamente o cheque. E, claro, assim que o convênio começar a render, vamos devolver cada centavo. Não se preocupe com isso agora, respondi. O importante é ajudar quem precisa. Foi a partir dessa doação maior que a dinâmica mudou sutilmente. As visitas se tornaram mais frequentes, os pedidos mais específicos, minha participação mais central nas decisões da ONG. Júlia começou a me telefonar quase diariamente, relatando progressos, compartilhando histórias tocantes, pedindo conselhos. A senhora se tornou o coração da nossa organização, disse ela numa dessas ligações. Não sei como fazíamos antes de conhecê-la. Eles me mostraram um caderno onde registravam todas as ações da ONG, com meu nome destacado como conselheira especial e benfeitora principal. Havia fotografias minhas ao lado dos beneficiários, certificados de agradecimento escritos à mão, cartas emocionantes de famílias que supostamente haviam sido ajudadas graças às minhas doações.
A senhora inspirou uma transformação completa no nosso trabalho, disse Marcelo numa tarde, folheando o caderno comigo. Veja quantas vidas foram tocadas pela sua generosidade. Era verdade. Segundo os registros que eles me mostravam, minhas doações, que já totalizavam R$ 9.150, haviam ajudado 15 famílias diretamente. Telhados consertados, remédios comprados, cestas básicas distribuídas, crianças que voltaram à escola porque os pais conseguiram trabalho. E isso é só o começo, disse Júlia animadamente. Com o convênio da prefeitura que a senhora tornou possível, vamos poder ajudar muito mais gente. Eu me sentia realizada de uma forma que não experimentava desde os tempos de sala de aula. Cada história que eles me contavam, cada fotografia que me mostravam, cada carta de agradecimento que recebiam dos beneficiários, me confirmavam que havia encontrado meu novo propósito na vida. Como professora, sempre disse aos meus alunos que a educação era sobre plantar sementes que floresceriam no futuro. Agora, já aposentada, sentia que estava plantando sementes de esperança na vida de pessoas necessitadas. Se alguém me dissesse naquela época que cada história era falsa, cada fotografia encenada, cada carta de agradecimento forjada, eu não teria acreditado. Marcelo e Júlia haviam se tornado mais que colaboradores numa causa nobre. Eram quase como os filhos que nunca tive, jovens que me davam propósito e me faziam sentir amada. Mas mesmo no auge da minha confiança neles, minha natureza de professora mantinha alguns hábitos inconscientes. Continuava anotando datas, nomes, detalhes das nossas conversas no caderno que sempre mantive ao lado do telefone. Era um reflexo profissional de 4 décadas. Documentar informações importantes, manter registros organizados, também mantinha todos os recibos, cheques compensados e documentos relacionados às doações numa pasta específica. Organização é fundamental para qualquer projeto social. Sempre dizia aos meus alunos, e o mesmo princípio se aplicava ao meu trabalho voluntário. Essas anotações aparentemente inocentes se tornariam meses depois as primeiras peças de evidência que me permitiriam reconstruir toda a trama de mentiras que estava sendo tecida ao meu redor. Mas naquele momento, em abril de 2024, eu era apenas uma viúva solitária que havia encontrado uma nova família e um novo propósito. Era uma mulher feliz que acreditava estar mudando o mundo um cheque por vez. Não fazia a menor ideia de que estava sendo lentamente preparada para entregar não apenas meu dinheiro, mas toda a minha dignidade e independência a 2 predadores que haviam transformado minha bondade na minha maior fraqueza. O pior ainda estava por vir. A primeira rachadura na fachada perfeita de Marcelo e Júlia apareceu numa manhã de maio, de forma tão sutil que quase passou despercebida. Quase. Mas 40 anos corrigindo redações de adolescentes haviam me ensinado a detectar inconsistências, mesmo nas mentiras mais bem elaboradas. Júlia havia me ligado na terça-feira anterior, com aquela voz doce de sempre, para contar sobre uma nova beneficiária. Dona Helena, 74 anos, diabética, que precisava urgentemente de R$ 1.200 para uma cirurgia de catarata. A pobre senhora está quase cega, Dona Rosa. Mal consegue se locomover pela casa. Como sempre, fiquei comovida com a história e emiti o cheque no mesmo dia. Mas quando Marcelo veio buscá-lo, numa quinta-feira chuvosa, ele mencionou casualmente: que alegria saber que a Dona Helena vai finalmente fazer a cirurgia do joelho. Joelho? Perguntei, franzindo a testa. Júlia me disse que era catarata. Por uma fração de segundo, menos de 2 segundos, na verdade, vi algo passar pelos olhos de Marcelo. Uma microexpressão que conhecia bem da sala de aula. O pânico momentâneo de quem acabou de ser pego numa mentira. Ah, sim. Ele se corrigiu rapidamente, com um sorriso forçado. Ela tem os 2 problemas, coitada. Primeiro a catarata, depois o joelho. Às vezes eu confundo os casos. A resposta era plausível, até razoável. Mas algo no tom de voz dele, na rapidez da correção, ativou meu radar interno de professora. Era o mesmo instinto que me alertava quando um aluno inventava desculpas para trabalhos não entregues. Deixei passar naquele momento. Afinal,
Eles atendiam tantas pessoas necessitadas que era natural confundir alguns detalhes, não é mesmo? A segunda inconsistência apareceu uma semana depois, durante uma visita ao escritório. Júlia estava me mostrando as fotografias das últimas entregas de cestas básicas quando apontou para uma imagem de uma senhora negra sorrindo ao lado de uma caixa de alimentos. Esta é a dona Aparecida, explicou Júlia orgulhosa. 82 anos, mora sozinha no bairro Santa Felícia. Ela ficou emocionada com a cesta desta semana. A fotografia me chamou a atenção porque a senhora parecia familiar, mas não consegui identificar de onde a conhecia. 2 dias depois, passando em frente ao mercado do seu Antônio, a memória se encaixou. Aquela era a dona Aparecida Santos, que morava há anos numa casa confortável na rua paralela à minha. Eu a via frequentemente no mercado, sempre bem vestida, pagando suas compras com cartão de crédito. Dona Aparecida definitivamente não parecia uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Além disso, ela morava no bairro Cidade Jardim, não no Santa Felícia, como Júlia havia dito. Poderia ser uma coincidência, 2 pessoas com o mesmo nome. Ou talvez Júlia tivesse se confundido com o bairro. Afinal, os nomes das ruas de São Carlos podem confundir mesmo quem mora aqui há décadas. Mas minha mente de professora começou a fazer conexões inconscientes. A terceira pista chegou através de uma conversa casual com minha amiga Conceição. Estávamos tomando café na casa dela numa tarde de sábado quando ela mencionou: Rosa, você conhece alguma ONG que trabalha com idosos aqui na cidade? Conheço, sim, respondi animada. A Abraço Dourado. Por quê? É que a Neuza, minha vizinha, disse que uns jovens passaram na casa dela semana passada oferecendo ajuda. Disseram que representavam uma ONG, mas ela desconfiou porque pediram para ver os documentos da casa dela, os extratos bancários. Meu sangue gelou. Documentos? Para quê? Segundo eles, para avaliar o perfil socioeconômico da família. Mas que ONG séria pede extrato bancário, né, Rosa? A Neuza achou estranho e mandou eles embora. Durante todo o caminho de volta para casa, a conversa ecoou na minha cabeça. Marcelo e Júlia nunca haviam me pedido documentos pessoais, mas também nunca haviam me oferecido ajuda. Sempre eu oferecia. Eu era a doadora, não a beneficiária. Naquela noite, pela primeira vez em 2 meses, fiz algo que não fazia desde o início da parceria com a ONG. Liguei o computador e comecei a pesquisar. ONG Abraço Dourado São Carlos, no Google. Os resultados foram perturbadores. Nenhuma página oficial, nenhuma notícia sobre atividades, nenhum registro no site da prefeitura listando organizações parceiras. Para uma ONG que supostamente havia acabado de assinar um convênio municipal, a ausência digital era estranha. Procurei no site da Receita Federal o CNPJ de organizações com esse nome. Nada. Tentei o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Também nada. Por 2 horas, vasculhei todos os bancos de dados públicos que consegui encontrar. A ONG Abraço Dourado simplesmente não existia oficialmente. Poderia ser apenas uma questão burocrática, me disse. Talvez eles ainda estivessem regularizando a documentação. ONGs pequenas, às vezes, funcionam informalmente até conseguirem completar todos os processos legais. Mas meu instinto de professora, aguçado por décadas identificando trabalhos plagiados e desculpas inventadas, estava emitindo alertas cada vez mais intensos. Na segunda-feira seguinte, quando Júlia me ligou com mais uma história tocante, desta vez sobre um senhor que precisava de R$ 900 para medicamentos cardíacos, eu fiz algo que nunca havia feito antes. Pedi detalhes. Júlia, qual é o nome completo desse senhor? Onde exatamente ele mora? Qual é o medicamento que precisa? Houve uma pausa no telefone, breve, mas perceptível. Ah, claro, dona Rosa, é o senhor Miguel Silva, mora na Rua das Flores, 234. O medicamento é um para o coração. Não sei pronunciar o nome científico. As respostas eram vagas demais, hesitantes demais. Um profissional de ONG saberia pelo menos o nome básico do medicamento. Teria o endereço anotado corretamente. Posso conhecê-lo pessoalmente? Perguntei. Conhecer? Sim, gostaria de visitá-lo, conversar com ele. Sabe como é, depois de tantas doações, fico curiosa para conhecer as pessoas que estamos ajudando. Outra pausa. Mais longa desta vez. Bem,
O Sr. Miguel é muito tímido. Ele se sente envergonhado por precisar de ajuda. Talvez seja melhor respeitarmos a privacidade dele. Entendo, respondi, mas não entendia nada. Em todos os meus anos como professora, jamais conheci uma pessoa verdadeiramente necessitada que não ficasse feliz em conhecer seus benfeitores. Mas vou perguntar se ele gostaria de conhecê-la. Júlia acrescentou rapidamente. Talvez ele mude de ideia. Desliguei o telefone com uma sensação estranha no estômago. Pela primeira vez desde março, questionei se realmente conhecia as pessoas em quem havia depositado tanta confiança. Naquela tarde, fiz uma caminhada até o centro da cidade. Passei casualmente em frente ao edifício onde ficava o escritório da ONG. O prédio estava lá, mas quando subi até o segundo andar, a sala que deveria abrigar a Abraço Dourado estava vazia, com um cartaz de "Aluga-se" na porta. Perguntei ao zelador do prédio sobre a ONG. ONG? Nunca teve nenhuma ONG aqui, dona. Essa sala estava ocupada por um escritório de despachante até mês passado. Agora está vazia. Mas eu estive aqui algumas vezes, insisti. Há cerca de um mês, tinha pessoas trabalhando aqui. O zelador coçou a cabeça. A senhora tem certeza do andar? Porque essa sala aqui está vazia há 3 semanas. Saí de lá com as pernas trêmulas. Ou eu estava ficando senil e confundindo endereços, ou havia algo muito errado com a história toda. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, não consegui dormir direito. Fiquei repassando mentalmente todas as conversas, todas as visitas, todos os detalhes que agora pareciam suspeitos. A sede da ONG que não existia mais. Os beneficiários que eu nunca conhecera pessoalmente. As inconsistências nas histórias. A falta de registros oficiais. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Ia usar meus conhecimentos de professora e pesquisadora para investigar minuciosamente cada aspecto da ONG Abraço Dourado. Se Marcelo e Júlia eram realmente os jovens idealistas que pareciam ser, eu pediria desculpas depois pela desconfiança. Mas se eles estavam me enganando, bem, eles estavam prestes a descobrir que haviam escolhido a pessoa errada para tentar passar para trás. 40 anos ensinando adolescentes me haviam dado um PhD em detectar mentiras, e minha dissertação sobre Marcelo e Júlia estava prestes a começar. O que eu descobri nos dias seguintes mudaria não apenas minha percepção sobre eles, mas sobre minha própria capacidade de julgar o caráter das pessoas. A verdade estava lá o tempo todo, esperando que eu fizesse as perguntas certas. E como toda boa professora, eu sempre soube que a pergunta certa é mais importante que qualquer resposta fácil. 40 anos corrigindo trabalhos de pesquisa me ensinaram que toda investigação séria começa com organização. Na quinta-feira de manhã, depois da descoberta do escritório vazio, transformei minha mesa de jantar em um centro de comando. Separei todas as anotações que havia feito sobre a ONG, organizei os recibos de doações em ordem cronológica e criei um caderno específico para documentar minhas descobertas. No topo da primeira página, escrevi: Investigação, ONG, Abraço Dourado, inconsistências e verificações. Era a mesma metodologia que ensinava aos meus alunos para projetos de história. Dados concretos, fontes verificáveis, cronologia clara. Primeira tarefa: reconstituir todos os contatos e visitas. Abri meu caderno de telefone, aquele mesmo onde sempre anotei compromissos e conversas importantes, e comecei a listar todas as interações com Marcelo e Júlia desde março. Datas, horários, assuntos discutidos, valores solicitados, justificativas apresentadas. O padrão que emergiu me gelou o sangue. Março, R$ 800. Telhado do seu João. Abril, R$ 350. Remédio da dona Conceição hospitalizada. Abril, R$ 8.000. Investimento para convênio com a prefeitura. Maio, R$ 1.200. Cirurgia da dona Helena. Maio, R$ 900. Medicamentos do seu Miguel. Total, R$ 11.250 em apenas 2 meses. Vista dessa forma, a progressão era assustadora. Começaram pedindo pequenas quantias para casos emergenciais. Ganharam minha confiança, depois solicitaram uma quantia maior para o convênio e agora voltaram a pedir valores médios com frequência crescente.
Era exatamente o padrão que eu havia estudado em aulas sobre manipulação psicológica quando preparava uma palestra sobre bullying para os professores da escola. Segunda tarefa: verificar informações específicas. Liguei para a Prefeitura de São Carlos e perguntei sobre convênios recentes com ONGs que atendem idosos. Bom dia, aqui é Rosa Mendes. Sou professora aposentada e gostaria de saber sobre uma parceria que vocês fizeram com a ONG Abraço Dourado. Um momento, vou verificar, disse a atendente. Após alguns minutos: Senhora, não consta nenhum convênio com essa organização em nossos registros. A senhora tem o CNPJ? Infelizmente não. Bem, posso informar que este ano firmamos parcerias com apenas 3 organizações: Lar São Vicente, Casa da Esperança e Projeto Mãos Amigas. Todas são instituições com mais de 10 anos de atuação na cidade. Desliguei com as mãos tremendo. O convênio de R$ 8.000 que eu havia financiado simplesmente não existia. Terceira tarefa: investigar os endereços e pessoas mencionadas. Peguei meu carro, algo que não fazia há semanas, já que Marcelo sempre se oferecia para me levar aos lugares, e comecei uma verdadeira operação de campo. Rua das Flores, 234, onde supostamente morava o seu Miguel, que precisava de medicamentos cardíacos. O endereço não existia. A Rua das Flores tinha apenas números até 180. Rua Santos Dumont, 45, onde, segundo Júlia, ficava a casa do seu João, do telhado consertado. Era um lote vazio com uma placa de Vende-se, bairro Santa Felícia, onde supostamente morava a dona Aparecida das Cestas Básicas. Rodei o bairro inteiro e não encontrei ninguém que conhecesse uma senhora com esse nome e essa descrição. Cada endereço falso era como uma facada. Não apenas eu estava sendo enganada de forma elaborada, sistemática, cruel. Quarta tarefa: verificar hospitais. Liguei para os 3 principais hospitais de São Carlos, perguntando sobre uma paciente chamada Conceição, de 79 anos, que teria sido internada com pneumonia em abril. Senhora, não posso fornecer informações específicas sobre pacientes, foi a resposta padrão. Mas posso confirmar que não tivemos nenhuma internação com esse perfil no período mencionado. Mesma resposta nos 3 hospitais. A dona Conceição, hospitalizada, também era fictícia. Na sexta-feira pela manhã, eu tinha um dossiê completo de mentiras, mas precisava de mais evidências antes de tomar qualquer atitude. 40 anos como educadora me ensinaram que acusações sérias precisam de provas irrefutáveis. Foi então que me lembrei de uma ferramenta que alguns ex-alunos me haviam mostrado: pesquisa reversa de imagens no Google. Se as fotografias que Marcelo e Júlia me mostravam fossem falsas, talvez eu conseguisse rastrear sua origem real. Passei a tarde escaneando as fotos que eles haviam me dado e fazendo buscas reversas. O resultado superou meus piores temores. A foto do seu João no barraco com goteiras. Era uma imagem de banco de dados, disponível em sites de agências de publicidade, com a descrição "idoso carente para campanhas sociais". A Dona Maria, de 83 anos, que precisava reformar o banheiro. Mesma coisa. Foto de estoque, vendida para uso em campanhas publicitárias. A Dona Conceição no hospital. Foto editada. A mulher na cama era real, mas o rosto de Júlia havia sido sobreposto digitalmente sobre outra pessoa. Cada beneficiário da ONG era uma mentira construída com fotografias falsas e histórias inventadas. Naquele momento, sentada na frente do computador, olhando as evidências irrefutáveis da fraude, senti algo que não experimentava há décadas. Uma raiva pura, cristalina, educativa. Não era apenas o dinheiro, embora R$ 11.250 representassem uma parte significativa das minhas economias. Era a crueldade metodológica do golpe. Eles haviam estudado minha personalidade, identificado minha solidão pós-viuvez, minha necessidade de me sentir útil, meu histórico como educadora dedicada, e transformaram cada uma dessas características em uma arma contra mim. Pior ainda, haviam me feito cúmplice involuntária de suas mentiras. Eu havia defendido o trabalho deles para amigas, recomendado a ONG para outras pessoas, me orgulhado de estar fazendo a diferença. Mas se Marcelo e Júlia pensavam que haviam escolhido uma vítima fácil,
uma professora aposentada, ingênua e isolada, eles estavam prestes a descobrir seu erro mais caro. Sábado de manhã, comecei a 5ª fase da investigação: pesquisar os próprios golpistas. Marcelo Santos Silva São Carlos Golpe, no Google. Júlia Mendes Costa Estelionato. ONG Falsa Idosos São Paulo. Os resultados foram esclarecedores e assustadores. Não encontrei referências específicas aos nomes deles, mas descobri dezenas de reportagens sobre golpes similares em cidades do interior paulista. O modus operandi era sempre o mesmo: casal jovem, ONG fictícia, foco em idosos solitários, pedidos crescentes de dinheiro para casos emergenciais. Uma reportagem do Jornal de Ribeirão Preto de 6 meses atrás descrevia um caso quase idêntico ao meu. Casal aplica golpe de R$ 23 mil em professora aposentada, fingindo representar ONG de caridade. Outra reportagem de Araraquara mencionava um projeto Mãos Solidárias, que nunca existiu oficialmente, usado para roubar R$ 18 mil de um comerciante aposentado. O padrão era claro: eles migravam de cidade em cidade, escolhiam vítimas com perfil específico, idosos com educação formal, solitários, com histórico de trabalho social, criavam organizações fictícias, construíam relacionamento de confiança e depois drenavam sistematicamente as economias das vítimas. Era um esquema profissional, testado, refinado através de múltiplas aplicações. Domingo à noite, fechei o caderno de investigação com uma sensação estranha. Por um lado, estava devastada pela descoberta da traição. Por outro, sentia uma satisfação intelectual que não experimentava desde meus melhores dias como professora. Havia feito um trabalho investigativo impecável. Tinha evidências suficientes para destruir completamente a farsa de Marcelo e Júlia. Sabia exatamente quem eles eram e como operavam. Mas conhecimento sem ação é apenas frustração acadêmica. E eu já sabia exatamente qual seria minha próxima ação. Na segunda-feira pela manhã, comecei a fazer ligações para pessoas que não falava há meses, em alguns casos anos. Ex-alunos que agora ocupavam posições estratégicas em órgãos de segurança, justiça e fiscalização. Miguel, aqui é a professora Rosa. Você tem alguns minutos para conversar com sua antiga professora de história? Preciso de uma orientação profissional sobre uma situação delicada. Carla, é a Rosa Mendes, sua professora do 2º ano. Tenho uma pergunta técnica sobre estelionato que talvez você possa me ajudar a esclarecer. Ricardo, professora Rosa, você se lembra daquela aula sobre documentação histórica como evidência? Bem, tenho um caso prático que gostaria de discutir com você. Cada ligação seguia o mesmo padrão: explicação geral da situação, envio das evidências por e-mail, agendamento de reunião presencial. Em 3 dias, havia montado uma equipe investigativa composta por delegado especializado em crimes contra idosos, promotora de justiça especializada em estelionato, analista do Banco Central especializado em transações fraudulentas, jornalista investigativo especializado em denúncias sociais e contador forense especializado em organizações fictícias. Todos ex-alunos, todos competentes, todos absolutamente furiosos quando souberam que alguém havia tentado enganar sua antiga professora. Professora Rosa, disse Miguel durante nossa reunião na delegacia, a senhora fez um trabalho investigativo melhor que muito policial civil que conheço. Com essas evidências, podemos não apenas prender esses 2, mas rastrear outras vítimas e desmontar toda a operação. E podemos recuperar seu dinheiro, acrescentou Carla. Com esse nível de documentação, a restituição é praticamente garantida. Mais importante ainda, disse Ricardo, podemos impedir que eles façam isso com outras pessoas. Era gratificante ouvir o reconhecimento profissional, mas minha satisfação não vinha apenas da perspectiva de justiça ou recuperação financeira. Vinha da certeza de que, mais uma vez na vida, eu conseguiria transformar uma situação de vitimização em uma lição educativa poderosa. Marcelo e Júlia tinham escolhido a professora errada para tentar enganar, e agora iam descobrir por que Rosa Mendes havia sido considerada uma das educadoras mais respeitadas de São Carlos por 4 décadas. A aula final estava prestes a começar.
A reunião aconteceu numa sala da delegacia especializada, numa terça-feira à tarde, que ficaria marcada como o dia em que transformei uma sala de aula imaginária na mais eficiente operação antigolpe que São Carlos já havia visto. Sentados ao redor da mesa estavam 5 dos meus ex-alunos mais brilhantes, agora profissionais respeitados, todos unidos por um objetivo comum: dar a Marcelo e Júlia a lição mais cara das suas vidas. Professora Rosa, disse Miguel Santos, delegado da Polícia Civil, consultando o dossiê que eu havia preparado. Este trabalho investigativo está impecável. A senhora documentou tudo com a precisão de um detetive profissional. 40 anos corrigindo trabalhos me ensinaram a importância da evidência sólida, respondi, ajeitando os óculos. E estes dois cometeram o erro de subestimar uma educadora aposentada. A Carla Mendonça, promotora de justiça, folheava as transcrições das nossas conversas telefônicas que eu havia anotado meticulosamente. Com esse material, posso mover não apenas ação penal por estelionato, mas também por associação criminosa e falsidade ideológica. A pena pode chegar a 8 anos. E eu já rastreei as movimentações bancárias deles, acrescentou Ricardo Almeida, analista do Banco Central. Encontrei pelo menos outras 6 vítimas em cidades diferentes nos últimos 2 anos. O esquema é mais amplo do que imaginávamos. Fernanda Costa, jornalista investigativa do jornal local, levantou os olhos do notebook, onde digitava anotações. Professora, a senhora autorizaria uma reportagem sobre o caso? Histórias como essa educam a população e podem prevenir que outros idosos sejam enganados. Não apenas autorizo como considero fundamental, respondi. Educação sempre foi sobre compartilhar conhecimento para proteger outros. Antônio Silva, contador forense, havia estado em silêncio revisando os documentos falsos da ONG. A falsificação é grosseira, disse finalmente. Com uma investigação mais profunda, provavelmente encontraremos outras organizações fictícias criadas por eles. Era surreal estar naquela sala, vendo ex-alunos que um dia foram adolescentes questionadores, agora aplicando profissionalmente os princípios de pesquisa e análise crítica que eu havia tentado ensinar décadas atrás. Agora vamos à estratégia, disse Miguel, assumindo o comando operacional. Professora, a senhora tem alguma preferência sobre como quer que conduzamos a prisão? A pergunta me fez sorrir. Era exatamente o tipo de abertura que eu sempre dava aos alunos antes de apresentações importantes. Como vocês gostariam de abordar este tema? Na verdade, respondi lentamente. Tenho algumas ideias sobre isso. Expliquei meu plano. Em vez de uma prisão simples, queria criar uma situação educativa que expusesse completamente o esquema deles e servisse de exemplo para outros potenciais golpistas. Quero que eles entendam que subestimaram não apenas uma pessoa, mas uma comunidade inteira, disse. Quero que vejam o poder das relações humanas genuínas contra a manipulação oportunista. Miguel franziu a testa. A senhora está propondo uma operação mais complexa? Estou propondo uma aula magna, corrigi. A última lição que vou dar na minha carreira. E quero que seja inesquecível. Durante as 2 horas seguintes, planejamos o que batizamos de Operação Última Aula. Cada detalhe foi pensado com a mesma meticulosidade que eu usava para preparar excursões educativas com turmas inteiras. O plano era elegante em sua simplicidade. Marcelo e Júlia receberiam um convite irresistível para uma doação especial de R$ 15.000, minha suposta herança de uma tia distante que eu queria doar integralmente para a ONG. A reunião aconteceria numa sexta-feira à tarde, no salão comunitário da igreja que frequento, sob o pretexto de uma pequena cerimônia de reconhecimento do trabalho social deles. Eles não vão conseguir resistir, disse Carla. É exatamente o tipo de quantia que justificaria o risco de uma apresentação pública. E o ambiente religioso vai baixar ainda mais a guarda deles, acrescentou Ricardo. Vão pensar que estão lidando com uma devota ingênua. O que eles não saberiam é que o salão comunitário estaria discretamente equipado com câmeras e microfones, e que a pequena plateia incluiria não apenas membros da congregação, mas também outros ex-alunos meus, jornalistas, representantes de ONGs legítimas e familiares de outras vítimas que havíamos identificado. Quando eles aceitarem publicamente a doação baseada nas mentiras da ONG fictícia, explicou Miguel,
teremos flagrante de estelionato com múltiplas testemunhas e documentação audiovisual completa. Fernanda já estava planejando a cobertura jornalística. Posso trazer uma equipe discreta. A história vai viralizar. Professora aposentada usa rede de ex-alunos para desmascarar golpistas. E eu vou garantir que todas as outras vítimas sejam localizadas e tenham seus direitos garantidos, disse Carla. O aspecto mais satisfatório, acrescentou Antônio, é que vamos usar a própria ganância deles contra eles. O convite para uma doação maior vai ser irresistível justamente porque são golpistas. Enquanto meus ex-alunos discutiam detalhes técnicos e legais, senti uma emoção que não experimentava desde meus últimos dias de sala de aula. O orgulho de ver estudantes que formei aplicando princípios éticos e intelectuais para proteger a comunidade. Professora, disse Miguel quando a reunião estava terminando. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora não está com medo? Ódio? Desejo de vingança? Essas pessoas atraíram de forma cruel. A pergunta me fez refletir por alguns segundos. Sabe, Miguel, 40 anos como educadora me ensinaram que raiva sem propósito educativo é apenas destrutiva. Estou furiosa, sim, mas minha fúria tem objetivo: impedir que façam isso com outras pessoas. E quanto ao dinheiro? Perguntou Ricardo. O dinheiro é importante, mas secundário. O que realmente me motiva é a lição. Eles escolheram a vítima errada quando tentaram enganar alguém que passou a vida toda ensinando jovens a questionarem tudo e a se protegerem de manipuladores. Carla sorriu. A senhora continua sendo professora mesmo aposentada. Uma vez educadora, sempre educadora, respondi. E esta vai ser minha obra-prima pedagógica. Nos dias seguintes, cada membro da equipe trabalhou em sua especialidade. Miguel coordenou os aspectos legais e de segurança. Carla preparou a documentação judicial. Ricardo rastreou outras vítimas e evidências financeiras. Fernanda organizou a cobertura mediática responsável. Antônio investigou outras organizações fictícias ligadas ao casal. Enquanto isso, mantive minha rotina normal com Marcelo e Júlia, representando perfeitamente o papel da senhora ingênua que eles acreditavam ter dominado. Quando Júlia me ligou na quarta-feira com mais uma história sobre um idoso necessitado, respondi com o entusiasmo de sempre. Que coincidência você ligar, querida, disse com a voz animada. Aconteceu algo maravilhoso. Minha tia de Ribeirão Preto faleceu semana passada e me deixou uma herança inesperada, 15 mil reais. E sabe o que decidi fazer? O quê, dona Rosa? A voz de Júlia traía ansiedade mal disfarçada. Vou doar tudo para a ONG. Pode acreditar? Minha tia sempre foi muito generosa e tenho certeza de que ficaria feliz sabendo que o dinheiro dela vai ajudar idosos necessitados. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos. Quando Júlia voltou a falar, a voz estava trêmula de emoção, genuína desta vez, embora pela razão errada. Dona Rosa, isso é inacreditável. A senhora é um anjo. Quero fazer uma pequena cerimônia, continuei. Algo digno da generosidade da minha tia. Que tal na sexta-feira à tarde, no salão da igreja? Posso convidar algumas pessoas da congregação para testemunhar este momento especial. Seria uma honra, disse Júlia imediatamente. Marcelo vai ficar emocionado. Ótimo. Às 3 horas da tarde, então. E podem trazer aqueles registros da ONG que vocês sempre me mostram? Quero que as pessoas vejam todo o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Quando desliguei, senti a mesma adrenalina que experimentava antes de apresentações importantes de final de ano. A diferença é que desta vez, em vez de formar jovens para o futuro, estava protegendo idosos do presente. Na quinta-feira à noite, Miguel me ligou com a confirmação final. Professora, está tudo pronto. Equipamentos instalados, equipe posicionada, autoridades alertadas. A senhora tem certeza de que quer prosseguir? Miguel. Respondi com a mesma firmeza que usava para acalmar alunos nervosos antes de provas importantes. Há 40 anos eu ensinei vocês que conhecimento sem ação é apenas teoria vazia. Amanhã, vamos transformar tudo o que aprendemos em justiça prática. Sim, professora. Até amanhã. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Sonhei que estava de volta à sala de aula, mas desta vez ensinando a matéria mais importante da minha carreira.
como uma comunidade unida pode proteger seus membros mais vulneráveis contra predadores que se aproveitam da bondade humana. Na sexta-feira de manhã, acordei com a certeza de que este seria o dia mais satisfatório desde minha aposentadoria. Marcelo e Júlia pensavam que vinham buscar mais 15 mil reais de uma professora ingênua. Na verdade, estavam prestes a receber a nota mais baixa e a consequência mais severa de toda a sua carreira criminosa. A aula final estava prestes a começar. Sexta-feira, 14 de junho de 2024. O dia que marcaria o fim da carreira criminosa de Marcelo e Júlia, embora eles ainda não soubessem disso. Acordei às 6 horas da manhã com uma calma que me surpreendeu. Era a mesma tranquilidade que sentia antes de apresentações importantes na escola, quando sabia que havia me preparado impecavelmente. O salão comunitário da Igreja São Francisco ficava numa construção anexa ao templo principal, um espaço simples, mas acolhedor que havia sido palco de inúmeras celebrações da comunidade ao longo dos anos. Era o lugar perfeito para nossa cerimônia de doação, familiar o suficiente para me deixar confortável, público o suficiente para desencorajar qualquer suspeita da parte dos golpistas. Às 8 horas da manhã, Miguel chegou com a equipe técnica disfarçada de funcionários da paróquia. Instalaram discretamente 3 câmeras de alta definição escondidas entre os arranjos florais e 2 microfones direcionais posicionados estrategicamente no local onde Marcelo e Júlia se sentariam. Professora Rosa, disse Miguel testando os equipamentos, a qualidade do áudio e vídeo está perfeita. Tudo o que eles disserem será registrado com clareza cristalina. Às 10 horas, Carla chegou com os documentos legais já preparados. No momento em que eles aceitarem publicamente os 15 mil reais baseados nas mentiras sobre a ONG, explicou, teremos flagrante delito. A prisão será imediata e inquestionável. Ricardo apareceu às 11, trazendo evidências das outras vítimas que havia identificado. Professora, conseguimos localizar 8 pessoas que foram enganadas pelo mesmo esquema. O valor total dos golpes chega a 89 mil reais. 2 das vítimas confirmaram presença hoje para testemunhar a prisão. A igreja começou a se encher discretamente a partir do meio-dia. Membros genuínos da congregação se misturavam com ex-alunos, jornalistas disfarçados, agentes à paisana e familiares de outras vítimas. Para um observador casual, parecia uma pequena reunião comunitária normal. Fernanda Costa instalou sua equipe de filmagem numa posição que permitia cobertura completa sem chamar atenção. Professora, vamos documentar tudo para a reportagem, mas de forma respeitosa. O foco é educativo, não sensacionalista. Às 2 horas, fiz a ligação final para Júlia. Minha voz carregava o entusiasmo perfeito de uma senhora generosa, prestes a fazer uma doação significativa. Querida, está tudo preparado, o salão está lindo, algumas pessoas da igreja já chegaram para testemunhar este momento especial. Vocês estão a caminho? Sim, Dona Rosa. A voz de Júlia transbordava excitação mal disfarçada. Estamos chegando. Marcelo está emocionado. Ele disse que nunca imaginou que encontraríamos uma benfeitora tão generosa. Trouxeram os documentos da ONG? As pessoas ficaram curiosas para conhecer melhor o trabalho de vocês. Claro. Trouxemos tudo, certificados, relatórios, fotografias dos beneficiários. Será uma apresentação linda. Quando desliguei, senti aquela mistura familiar de nervosismo e confiança que sempre antecedia os momentos mais importantes da minha carreira. A diferença é que desta vez, em vez de ensinar história a adolescentes, estava prestes a dar uma lição de ética a 2 criminosos adultos. Às 2h40, um carro preto estacionou em frente à igreja. Marcelo desceu primeiro, elegante como sempre, usando um terno escuro que provavelmente havia comprado com dinheiro roubado de outras vítimas. Júlia saiu do lado do passageiro, carregando uma pasta de couro e um sorriso radiante. Observei pela janela enquanto eles se aproximavam da entrada. Caminhavam com a confiança de predadores experientes, indo buscar mais uma presa fácil. Não faziam ideia de que estavam entrando numa sala cheia de pessoas que conheciam cada detalhe dos crimes deles. Chegaram, murmurei para Miguel, que estava posicionado discretamente perto do altar. Equipe, atenção. Ele falou baixinho no microfone oculto. Alvos confirmados no local. Operação autorizada.
Fui recebê-los na porta do salão, representando perfeitamente o papel da anfitriã entusiasmada. Marcelo! Júlia! Que alegria vê-los! Abracei ambos com o calor genuíno que sempre reservava para pessoas queridas. A ironia não passou despercebida. Entrem, entrem! Estou tão emocionada com este momento. O salão tinha cerca de 40 pessoas sentadas em cadeiras organizadas em semicírculo. Na frente, uma mesa pequena estava preparada com flores, um microfone e um cheque em branco já preenchido com o valor de R$ 15.000. Nossa, quanta gente! Disse Júlia, olhando ao redor com surpresa. Quando contei sobre a doação, todos quiseram participar, expliquei. Nossa comunidade admira muito o trabalho social. Padre Antônio até pediu para fazer uma pequena bênção antes da cerimônia. Apresentei-os a algumas pessoas estrategicamente posicionadas. Este é o seu Joaquim, nosso zelador. Esta é Dona Maria, coordenadora das ações sociais da paróquia. Cada cumprimento era registrado pelas câmeras, documentando a presença deles no evento. E aqueles senhores ali, disse, apontando discretamente para 2 homens de meia idade sentados no fundo. São representantes de outras ONGs da cidade. Ficaram curiosos para conhecer o trabalho de vocês. Na verdade, eram ex-alunos meus, Paulo Santos, agente da Receita Federal, e Carlos Lima, auditor do Tribunal de Contas. Mas Marcelo e Júlia não precisavam saber disso ainda. Às 3h em ponto, Padre Antônio, que havia sido informado sobre a operação e concordado em colaborar, pediu silêncio e iniciou uma breve oração. Senhor, abençoe este ato de generosidade da nossa irmã Rosa e que estes recursos sejam utilizados verdadeiramente para o bem dos necessitados. Durante a oração, observei Marcelo e Júlia. Eles mantinham expressões solenes apropriadas, mas seus olhos brilhavam com a antecipação de mais R$ 15.000 prestes a cair em suas mãos. Agora, disse o padre ao terminar, vamos ouvir sobre o trabalho da ONG Abraço Dourado, que receberá esta generosa doação. Era o momento que eu havia esperado por semanas. Marcelo se levantou, ajeitou a gravata e começou a apresentação que selaria o destino de ambos. Padre Antônio, Dona Rosa, irmãos presentes. Começou com a voz impostada de quem estava acostumado a manipular plateias. É com emoção que compartilho o trabalho da nossa organização. Júlia abriu a pasta e começou a distribuir as fotografias falsas que eu já conhecia tão bem. Como podem ver nessas imagens, atendemos idosos em situação de vulnerabilidade em toda a região de São Carlos. Este é o seu João, disse Marcelo levantando uma das fotos, cuja casa foi reformada graças à generosidade de Dona Rosa. Senti um arrepio ao ouvi-lo repetir aquelas mentiras elaboradas para uma plateia que incluía policiais, promotores e jornalistas. Cada palavra era uma confissão pública de crime. E esta é Dona Conceição, continuou Júlia, que foi salva de uma pneumonia grave porque Dona Rosa pagou os medicamentos necessários. Na plateia, pude ver Miguel fazendo anotações discretas. Cada mentira estava sendo documentada simultaneamente em vídeo, áudio e registro escrito. Hoje, disse Marcelo aproximando-se da mesa onde estava o cheque, recebemos uma bênção ainda maior. Dona Rosa decidiu nos honrar com uma doação de R$ 15.000, fruto de uma herança familiar que ela generosamente destinará ao nosso trabalho. Mas antes de aceitar esta doação, acrescentou Júlia com lágrimas ensaiadas nos olhos, queremos que todos saibam, cada centavo será destinado exclusivamente aos nossos idosos necessitados. É um compromisso sagrado que assumimos perante Deus e esta comunidade. A hipocrisia era tão grotesca que tive que fazer um esforço para manter a expressão neutra. Eles estavam jurando solenemente numa igreja que roubariam religiosamente cada centavo daquele dinheiro. Dona Rosa, disse Marcelo, estendendo a mão em direção ao cheque, em nome de todos os idosos que serão beneficiados pela sua generosidade, aceitamos humildemente esta doação para a ONG Abraço Dourado. Era o momento exato que havíamos planejado. Marcelo havia acabado de aceitar publicamente R$ 15.000 baseado em mentiras documentadas diante de 40 testemunhas e múltiplas câmeras. Miguel se levantou discretamente e caminhou em direção aos fundos do salão, onde outros agentes estavam posicionados.
Mas eu ainda não havia terminado minha apresentação. Antes de entregar o cheque, disse, me levantando e caminhando até o microfone, gostaria de dizer algumas palavras sobre caridade verdadeira. Marcelo e Júlia trocaram olhares ligeiramente confusos, mas mantiveram os sorrisos. Vocês sabem, continuei, olhando diretamente para eles. Em 40 anos como professora, aprendi que a educação mais importante não acontece em sala de aula. Acontece quando confrontamos pessoas com as consequências reais dos seus atos. A confusão nos rostos deles começou a dar lugar a uma inquietação sutil. Por exemplo, disse pegando minha própria pasta da mesa, aprendi que quando alguém apresenta fotografias falsas como evidência, retirei as imagens originais dos bancos de dados que havia encontrado na internet. Sempre existe uma fonte verificável que expõe a mentira. O silêncio no salão se tornou sepulcral. Júlia empalideceu visivelmente. E quando alguém afirma representar uma organização legalmente constituída, mostrei os documentos da Receita Federal comprovando a inexistência da ONG. Sempre há registros oficiais que confirmam ou negam essa afirmação. Marcelo tentou interromper. Dona Rosa, acho que há um mal-entendido. Não há mal-entendido algum, respondi com a voz firme de quem acabou de pegar estudantes colando na prova. Há apenas 2 pessoas que pensaram que poderiam enganar uma professora de história sobre a importância de verificar fontes primárias. Miguel apareceu atrás deles com outros 3 agentes. Marcelo Santos Silva e Júlia Mendes Costa, disse com voz oficial. Vocês estão presos por estelionato, associação criminosa e falsificação de documentos. A transformação nos rostos deles foi instantânea e total. A máscara de falsa bondade desapareceu, revelando expressões de pânico puro. Isso é uma armadilha, gritou Júlia, olhando desesperadamente ao redor do salão. Não, corrigi calmamente. Isso é uma aula. E vocês acabaram de aprender a lição mais cara das suas vidas. Nunca tentem enganar alguém que passou 40 anos ensinando jovens a questionarem tudo. Enquanto Miguel lia os direitos deles, olhei ao redor do salão. 40 rostos me devolviam olhares de aprovação, orgulho e justiça satisfeita. Ex-alunos, membros da comunidade, vítimas anteriores e jornalistas, todos unidos no momento em que 2 predadores finalmente enfrentavam as consequências dos seus atos. Era, sem dúvida, a aula mais satisfatória que já havia dado em toda a minha carreira. E o melhor de tudo, ainda não havia terminado. O momento em que as algemas clicaram nos pulsos de Marcelo e Júlia foi como assistir ao final de uma peça de teatro onde o vilão finalmente recebe sua punição merecida. Mas ao contrário do teatro, isso era real, e a satisfação que senti não vinha de entretenimento, mas de justiça genuína sendo aplicada. Isso é um erro! Gritou Marcelo, enquanto Miguel o conduzia para fora do salão. Dona Rosa, a senhora não entende. Nós realmente ajudamos pessoas. Eu entendo perfeitamente, respondi, mantendo a voz calma e professoral. Entendo que vocês são criminosos profissionais que escolheram a vítima errada. Júlia tentou uma última manipulação emocional, voltando-se para a plateia com lágrimas nos olhos. Por favor, vocês não compreendem. A ONG existe sim. Nós ajudamos idosos de verdade. Foi então que Ricardo Almeida se levantou da plateia, segurando uma pasta volumosa. Senhorita Júlia, disse com a autoridade de quem trabalha no Banco Central, eu analisei todas as movimentações financeiras de vocês nos últimos 2 anos. Os R$ 89 mil roubados de 8 vítimas foram gastos exclusivamente em despesas pessoais, roupas, restaurantes, viagens, carros. Nenhum centavo foi destinado a qualquer atividade assistencial. A revelação causou um murmúrio de indignação entre os presentes. Vera Santos, uma senhora de 71 anos que havia sido identificada como uma das vítimas anteriores, se levantou de sua cadeira. Eles me roubaram R$ 8.500, disse com a voz trêmula, mas firme. Falaram que era para reformar um abrigo de crianças órfãs. Descobri que as crianças das fotografias eram modelos infantis de sites de publicidade. O outro homem idoso, Antônio Silva, também se manifestou. R$ 12 mil para medicamentos de um hospital geriátrico que nunca existiu. Quase perdi minha casa tentando ajudar mais pessoas depois que eles me convenceram que eu era especial, escolhido para fazer a diferença.
Cada depoimento era como uma facada no coração de quem havia sido enganado da mesma forma. Mas também era libertador ver outras vítimas encontrando voz e coragem para confrontar seus algozes. Fernanda Costa, posicionada discretamente com sua equipe de filmagem, registrava tudo para a reportagem que sairia no Jornal da Noite. Professora Rosa, disse ela durante uma pausa, posso fazer algumas perguntas para a matéria? Claro, respondi, ajeitando os óculos. Era a hora da parte educativa da operação. Como a senhora descobriu que estava sendo enganada? Do mesmo jeito que sempre ensinei meus alunos a descobrirem informações falsas, expliquei para as câmeras. Questionando tudo, verificando fontes, cruzando dados, nunca aceitando nada pelo valor de face. E por que decidiu montar essa operação ao invés de simplesmente denunciar a polícia? Porque denúncia simples poderia permitir que eles fugissem e encontrassem outras vítimas. Esta operação garante que sejam pegos em flagrante, com evidências irrefutáveis, e que outras vítimas sejam localizadas. Padre Antônio, que havia observado tudo com expressão séria, se aproximou do microfone. Irmãos, disse para a congregação, o que presenciamos hoje é um exemplo poderoso de como uma comunidade unida pode proteger seus membros mais vulneráveis. Dona Rosa não agiu por vingança, mas por justiça e proteção. Carla Mendonça, minha ex-aluna promotora, explicou os aspectos legais para os presentes. Com as evidências coletadas pela professora Rosa e a confissão pública que acabamos de presenciar, Marcelo e Júlia enfrentarão múltiplas acusações. Estelionato qualificado, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. E o dinheiro roubado? Perguntou Dona Vera. Todas as vítimas identificadas terão seus valores restituídos, garantiu Carla. Já conseguimos bloquear as contas bancárias deles e identificar bens que podem ser leiloados para ressarcimento. Enquanto os golpistas eram conduzidos para fora do salão, rodeados por policiais e jornalistas, senti que chegara o momento de dar o fechamento pedagógico da operação. Posso pedir a atenção de todos? Disse no microfone. O salão ficou silencioso. 40 anos como educadora me ensinaram que toda experiência ruim pode se tornar uma lição valiosa se soubermos extrair conhecimento dela. O que aconteceu aqui hoje não foi apenas sobre prender 2 criminosos, foi sobre demonstrar o poder da comunidade organizada. Caminhei entre as cadeiras, como fazia em sala de aula quando queria ter certeza de que todos entendessem a mensagem. Estes golpistas contavam com nosso isolamento, nossa vergonha de admitir que fomos enganados, nossa tendência de sofrer em silêncio. Eles nos viam como alvos fáceis porque somos idosos, porque moramos sozinhos, porque parecemos vulneráveis. Parei ao lado de Dona Vera, que segurava firmemente a minha mão. Mas eles subestimaram algo fundamental. Nós temos décadas de experiência, conhecimentos acumulados, redes de relacionamento construídas ao longo de vidas inteiras. Quando nos unimos, não somos vulneráveis, somos poderosos. Miguel, que havia retornado após entregar os presos, concordou com a cabeça. A investigação da professora Rosa foi mais completa que muitas operações policiais oficiais. Ela demonstrou que cidadãos organizados são nossos melhores aliados no combate ao crime. Um dos membros da congregação levantou a mão. Professora Rosa, como podemos identificar golpes similares no futuro? Excelente pergunta, respondi, voltando ao microfone. Era minha chance de transformar a experiência em educação comunitária. Primeiro, sempre desconfiem de organizações que pedem dinheiro, mas não têm registro oficial. Qualquer ONG séria tem CNPJ, está registrada na Receita Federal e tem histórico verificável. Segundo, nunca entreguem dinheiro sem conhecer pessoalmente os beneficiários. Se alguém impede vocês de visitarem os supostos necessitados, é porque eles não existem. Terceiro, golpistas sempre criam urgência falsa. Precisa ser hoje. Não podemos esperar. É uma emergência. Pessoas honestas entendem que decisões sobre dinheiro precisam de tempo para reflexão. Quarto, sempre verificar endereços, telefones, referências. Na era da internet, é impossível para uma organização legítima não ter rastro digital. Antônio Silva, a vítima anterior, acrescentou: e nunca se sintam envergonhados de perguntar,
de desconfiar, de pedir documentos. Quem trabalha honestamente não se incomoda com verificação. Exato, concordei. Desconfiança não é falta de caridade, é prudência necessária. Fernanda Costa fez mais uma pergunta para a reportagem. Professora, qual sua mensagem para outros idosos que possam estar sendo enganados neste momento? Pensei cuidadosamente antes de responder. Era a chance de falar diretamente para pessoas que poderiam estar na situação em que eu estava meses atrás. Primeiro, não se sintam culpados se foram enganados. Golpistas são profissionais que estudam nossas vulnerabilidades e usam nossa bondade contra nós. A culpa é exclusivamente deles. Segundo, nunca é tarde para reagir. Não importa há quanto tempo está acontecendo, não importa quanto dinheiro já foi perdido. Sempre existe uma forma de parar o golpe e buscar justiça. Terceiro, procurem ajuda. Conversem com familiares, amigos, vizinhos, autoridades. O isolamento é a maior arma dos criminosos. Quando nos unimos, eles perdem o poder. E quarto, lembrem-se de que vocês têm valor, experiência, conhecimento. Não são vítimas indefesas, são pessoas capazes de se proteger e proteger outros quando têm as informações corretas. Padre Antônio encerrou com uma oração de gratidão, mas antes que todos se dispersassem, Miguel fez um anúncio importante. Com base no sucesso desta operação, a Polícia Civil está criando um programa permanente de educação comunitária sobre golpes contra idosos. Gostaríamos de convidar a professora Rosa para coordenar o aspecto educativo do projeto. A proposta me pegou de surpresa. Mas quando olhei ao redor do salão, para os rostos de ex-alunos que haviam se tornado profissionais competentes, para as vítimas que haviam encontrado sua voz, para os membros da comunidade que agora sabiam como se proteger, a resposta foi óbvia. Aceito, disse simplesmente. Afinal, uma vez professora, sempre professora. O salão explodiu em aplausos. Não eram apenas palmas de parabenização, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que havíamos transformado uma tentativa de vitimização em uma vitória comunitária. Quando as pessoas começaram a se dispersar, trocando contatos e planejando reuniões futuras para discutir o programa de proteção, me vi cercada por meus ex-alunos. Professora, disse Miguel, a senhora nos deu a maior aula sobre aplicação prática de princípios éticos que já tivemos. E nos mostrou que os valores que a senhora ensinou na escola realmente funcionam no mundo real, acrescentou Carla. A investigação da senhora foi um mestrado em metodologia aplicada, disse Ricardo. E a operação foi uma aula magna sobre organização comunitária, completou Fernanda. Olhei para esses jovens adultos, que já não eram tão jovens assim, e senti o mesmo orgulho que experimentava quando via ex-alunos aplicando conhecimentos aprendidos em sala de aula para resolver problemas reais. Vocês sabem, disse, abraçando cada um deles. Esta foi a aula mais satisfatória que já dei em toda a minha carreira, porque pela primeira vez não estava apenas ensinando sobre história, estava ajudando a fazer história. Quando finalmente fiquei sozinha no salão, sentei-me numa das cadeiras e olhei ao redor. O espaço que 3 horas atrás havia sido palco de uma mentira elaborada, agora parecia purificado pela verdade. Peguei meu telefone e liguei para minha amiga Conceição. Rosa, como foi a cerimônia? Você doou mesmo aqueles 15 mil reais? Conceição, respondi com um sorriso que ela não podia ver. Eu investi 15 mil reais na melhor aula da minha vida. E o retorno foi infinitamente maior que o investimento. Não entendi. Vou te contar tudo. Mas primeiro, preciso perguntar. Você gostaria de ajudar num projeto educativo para proteger idosos contra golpistas? Saí da igreja naquela tarde com uma sensação que não experimentava desde meus últimos dias de sala de aula. A certeza de que havia encontrado meu novo propósito na vida. Marcelo e Júlia haviam tentado me transformar em vítima. Sem saber, me deram a oportunidade de me tornar uma defensora. E como toda boa professora sabe, a melhor educação sempre vem da transformação de experiências negativas em conhecimento positivo que pode proteger outras pessoas. A aula havia terminado, mas a educação estava apenas começando. 6 meses depois daquela sexta-feira memorável no salão da Igreja São Francisco, estou sentada na minha poltrona favorita,
A mesma onde tudo começou, quando Marcelo e Júlia tocaram minha campainha pela primeira vez. Mas o mundo ao meu redor mudou completamente, e eu também. O processo judicial contra os golpistas foi rápido e definitivo. Com as evidências que coletamos e a confissão pública filmada, não houve como contestar. Marcelo Santos Silva foi condenado a 8 anos de prisão por estelionato qualificado, associação criminosa e falsificação de documentos. Júlia Mendes Costa recebeu 6 anos pela mesma tipificação, com a pena reduzida por ser ré primária. Mais importante que as prisões foi a restituição completa. Todas as 9 vítimas identificadas, incluindo eu, tivemos nossos valores devolvidos integralmente. Os R$ 11.250 que perdi voltaram para minha conta, acrescidos de correção monetária. Mas descobri que o dinheiro nunca foi realmente a questão principal. O que mudou minha vida foi o que aconteceu depois. O programa Educação e Proteção Comunitária contra Golpes se tornou um modelo nacional. Em 6 meses, já realizamos palestras em 47 cidades do interior paulista. Treinamos 320 líderes comunitários e identificamos 23 novos esquemas fraudulentos antes que causassem grandes prejuízos. Minha rotina agora inclui viagens semanais para dar palestras em centros comunitários, igrejas, clubes de terceira idade e prefeituras. O material que desenvolvemos, baseado na metodologia pedagógica que usei por 40 anos, se tornou referência para outras unidades da federação. Professora Rosa, disse Miguel durante nossa reunião mensal de avaliação do programa, os números são impressionantes. Onde implantamos o projeto, a incidência de golpes contra idosos caiu 67%. E o mais importante, acrescentou Carla, é que criamos uma rede de proteção que vai além da prevenção. As comunidades estão mais unidas, mais vigilantes, mais dispostas a ajudar umas às outras. O aspecto que mais me orgulha é ver ex-alunos replicando a metodologia em suas próprias áreas de atuação. Fernanda Costa criou uma série de reportagens educativas que são transmitidas semanalmente na televisão local. Ricardo Almeida desenvolveu um aplicativo que permite verificar instantaneamente a veracidade de ONGs e instituições de caridade. Antônio Silva oferece consultoria gratuita para idosos sobre proteção financeira. Professora, disse Fernanda durante uma das gravações, a senhora criou algo muito maior que um programa antigolpe. Criou um movimento de empoderamento comunitário. A transformação mais significativa aconteceu na minha própria vida. A solidão que me tornou vulnerável aos golpistas desapareceu completamente. Minha casa se tornou um centro de atividades, reuniões de planejamento, encontros com vítimas de golpes, visitas de ex-alunos, telefonemas de pessoas pedindo orientação. Dona Rosa, disse Dona Vera Santos, a vítima que conheci na operação da igreja. A senhora me devolveu mais que os R$ 8.500 que perdi. Me devolveu a confiança em mim mesma. Vera se tornou uma das coordenadoras voluntárias do programa. Sua experiência como vítima, combinada com sua determinação de proteger outros, faz dela uma palestrante extraordinariamente eficaz. Quando conto minha história, ela me explicou, as pessoas percebem que qualquer um pode ser enganado, mas também que qualquer um pode reagir e se proteger. O programa também atraiu atenção acadêmica. A Universidade Federal de São Carlos me convidou para dar uma palestra no curso de Psicologia Social sobre manipulação psicológica e resistência comunitária. A USP está desenvolvendo uma pesquisa baseada na nossa metodologia. Professora Rosa, disse a coordenadora do projeto da USP, sua abordagem de transformar vítimas em educadoras é revolucionária. Estamos vendo resultados que superam qualquer estratégia tradicional de prevenção. Mas nem tudo tem sido fácil. Descobrimos que Marcelo e Júlia faziam parte de uma rede maior de golpistas que opera por todo o país. Mesmo presos, outros membros da organização tentaram intimidar algumas vítimas que colaboraram com as investigações. Professora, Miguel me ligou numa noite de setembro, tivemos que colocar Dona Vera e o seu Antônio sob proteção policial temporária. Receberam ameaças anônimas. E agora? Agora entendemos que não estamos lidando apenas com golpistas locais, mas com crime organizado. O programa de proteção vai precisar se expandir.
A descoberta nos levou a criar parcerias com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. O que começou como uma investigação local se transformou numa operação nacional contra redes de golpes especializadas em idosos. Professora Rosa, disse o delegado federal responsável pela operação nacional. Sua metodologia de organização comunitária está sendo replicada em 12 estados. Vocês criaram um modelo de resistência civil que supera qualquer estratégia policial tradicional. O reconhecimento mais emocionante veio de uma fonte inesperada. Na semana passada, recebi uma carta da prisão onde Marcelo cumpre sua pena. Dona Rosa, escrevia ele, sei que não tenho direito ao seu perdão, mas queria que soubesse que suas palestras na prisão estão mudando a vida de muitos detentos. Nunca imaginei que a pessoa que ajudei a prender se tornaria minha professora. Isso mesmo, uma vez por mês, vou à penitenciária dar palestras sobre ética e reconstrução de vida para presos que querem se ressocializar. É uma extensão natural do programa educativo. Muitos desses homens, expliquei para Conceição, que a princípio se preocupou com minha decisão, se tornaram criminosos porque nunca tiveram uma educadora que acreditasse no potencial deles. Não é tarde para começar. Júlia também pediu para participar das palestras. Sua transformação tem sido notável. Ela está cursando pedagogia por correspondência e planeja trabalhar com educação social quando sair da prisão. Professora Rosa, ela me disse na última visita, a senhora me ensinou que é possível usar inteligência e capacidade de convencimento para construir, não para destruir. Quero dedicar o resto da minha vida a consertar o mal que fiz. Na última semana, recebi uma proposta surpreendente. O Ministério da Justiça quer transformar nosso programa numa política pública nacional. Seria um reconhecimento extraordinário, mas também significaria menos tempo para o trabalho direto com as comunidades. Professora, disse Carla durante nossa conversa sobre a proposta, a senhora tem duas opções: aceitar e influenciar políticas nacionais ou continuar com o trabalho de base que tem impacto mais direto. Há uma terceira opção, respondi depois de refletir. Formar uma nova geração de educadores comunitários que possam replicar o trabalho enquanto eu me concentro na estruturação nacional. É isso que estou fazendo agora. Toda semana, recebo em casa grupos de voluntários, professores aposentados, líderes religiosos, assistentes sociais, ex-alunos que querem aprender a metodologia para aplicar em suas próprias comunidades. A educação verdadeira, explico para cada turma nova, não é sobre transferir informação, mas sobre despertar nas pessoas a capacidade de se protegerem e protegerem outras. Vocês não vão apenas ensinar sobre golpes, vão ensinar sobre empoderamento. Hoje, olhando pela janela da minha sala, vejo a rua onde Marcelo e Júlia estacionaram pela primeira vez há 9 meses. A lembrança não me traz mais dor ou raiva. Apenas uma satisfação profunda pelo que conseguimos construir a partir daquela experiência devastadora. Meu telefone toca constantemente. São pessoas pedindo orientação, ex-alunos compartilhando sucessos do programa em suas cidades, vítimas agradecendo pelo apoio, jornalistas querendo entrevistas, pesquisadores solicitando dados. A solidão que me tornou vulnerável aos golpistas foi substituída por uma rede de relacionamentos mais rica e significativa do que qualquer coisa que experimentei, mesmo nos meus melhores anos como professora ativa. Rosa, disse Conceição ontem durante nosso café semanal, você parece 10 anos mais jovem. Ter um propósito fez toda a diferença. Ela está certa. Encontrei algo que nem sabia que estava procurando. Uma forma de usar 5 décadas de experiência educacional para proteger pessoas e fortalecer comunidades. Na gaveta da minha mesa, guardo uma pasta com cartas de agradecimento de pessoas que foram protegidas pelo programa. São centenas delas. Cada uma representa uma vida que não foi destruída por golpistas, uma família que não foi desintegrada por crime, uma comunidade que se fortaleceu através da educação. Professora Rosa, escreveu uma senhora de Ribeirão Preto. Quando uns jovens vieram aqui com uma história sobre ONG de caridade, lembrei da sua palestra e fiz todas as perguntas que a senhora ensinou. Eles saíram correndo e nunca mais voltaram. A senhora salvou minhas economias de 20 anos. Histórias como essa chegam toda semana.
são minha maior recompensa. Amanhã vou dar uma palestra em Campinas para 300 líderes comunitários. Na próxima semana, participarei de um congresso nacional sobre proteção de idosos em Brasília. No mês que vem, começaremos a implantação do programa em outros 5 estados. Mas hoje à noite, vou fazer a mesma coisa que faço todas as noites desde que este projeto começou. Ligar para 3 pessoas que participaram de alguma das nossas atividades, apenas para perguntar como estão, se precisam de alguma coisa, se têm alguma dúvida. Porque aprendi que a verdadeira proteção contra golpistas não vem de sistemas complexos ou tecnologias sofisticadas. Vem de pessoas genuinamente preocupadas umas com as outras, de comunidades onde ninguém precisa enfrentar problemas sozinho. Marcelo e Júlia me ensinaram que minha bondade podia ser usada contra mim. Mas meus ex-alunos e nossa comunidade me ensinaram algo mais poderoso, que a bondade organizada e inteligente é a força mais poderosa do mundo. Esta manhã, encontrei uma anotação que fiz no primeiro dia da investigação. Transformar vitimização em educação. Missão cumprida. Agora tenho uma nova anotação na minha mesa. Transformar educação em legado permanente. E essa missão está apenas começando. Sou Rosa Mendes, 67 anos, professora aposentada que descobriu que a aposentadoria é apenas o começo de uma nova carreira educativa. E como sempre digo nas minhas palestras, uma vez educadora, sempre educadora. A única diferença é que agora minha sala de aula é o mundo inteiro. Se você gostou desta história e quer proteger pessoas queridas contra golpes similares, compartilhe este conhecimento. A educação só funciona quando é multiplicada. E lembre-se, não importa sua idade, sua situação, sua experiência anterior. Todos nós temos o poder de nos proteger e proteger outros quando temos as informações corretas e uma comunidade que nos apoia. A melhor defesa contra predadores sempre será uma comunidade educada, organizada e vigilante. Esta é minha história. Esta é minha lição. Este é meu legado. Vocês gostaram da minha história? Deixem nos comentários de onde estão ouvindo e compartilhem com pessoas que precisam saber sobre esses golpes. A educação é nossa melhor arma contra criminosos que se aproveitam da bondade alheia. Se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e justiça. Até a próxima!